noite, meus irmãos, paz seja convosco. É uma alegria novamente estar com os irmãos nesse sábado abençoado, nessa semana que termina e mais uma semana que começa, e nós podemos dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se Ele nos ajudou até aqui, com certeza Ele continuará ajudando. O Salmo 57 tem uma mensagem interessante para nós. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Há um lugar em Deus. Há um lugar de refúgio, há um lugar de descanso, há um lugar onde nós renovamos as nossas forças. E há um chamado de Deus. Vem, e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar. E nós estamos aqui, não juntos presencialmente, mas em espírito, porque Deus é espírito. E há esse chamado: vamos adorar ao Senhor. Eu te convido a entrar em meio aos louvores, ao salmodiar, a cantar ao Senhor. Mas antes nós vamos falar com o Senhor, agradecer a Ele por essa semana e pedir que Ele esteja na condução deste culto, daquilo que Deus vai falar aos nossos corações e também a nossa oferta, nosso louvor que Ele irá receber. Pai, assim te agradecemos e bendizemos. Ó Deus, sabemos que há este lugar em Ti. Ó Deus, que através dos louvores possamos entrar, porque já há, Senhor, uma liberdade para nós. Há um caminho, Senhor, que foi aberto. Ó Deus, que possamos entrar, que possamos, Senhor, nos alegrar, que nada venha nos impedir de estarmos diante de Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Aleluia. A presença dos homens, a presença dos anjos, cantaremos aleluia, oh aleluia. Oh, oh. Aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando a minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra um novo som se ouvirá, tua alegria, força para continuar. Deus de maravilhas, de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, meu grau do céu, meu grau do céu. O som da festa vai subir, tua glória descerá, te ouvirá um novo som de aleluia.
continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, igual do céu. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, meu irmão, tudo aquilo que nós cantamos a palavra de Deus. Nós sabemos que em João 1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aqui fala que quando nós cantamos, que aqui está dizendo nesse cântico que há uma alegria, uma força para que nós venhamos continuar. E isso tem que ser uma verdade. Que não após um cântico nós venhamos esmurecer, mas que nós venhamos continuar, porque o Senhor nos dá força. Aleluia, o Senhor nos mantém. Tens liberdade aqui, Senhor. Tens liberdade, Senhor Deus. Toda pessoa do teu Espírito. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, aleluia. De lugar, Senhor Deus. Oh, tu és bendito, Pai. Oh, aleluia, Senhor Deus. Eu sou o Senhor Deus. Eu sou a tua morada. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus,
liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ele sara minha alma. Oh, aleluia. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Declara isso. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. O quê? Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. Oh, aleluia. Ele sara, ele sara. O Senhor tem liberdade, Senhor. Liberdade para fazer de novo. Liberdade, Senhor, para me moldar, para me alinhar, Senhor. Eu sei que tudo que vem de Ti é bom. E a sua poda, Senhor, vai fazer com que eu venha frutificar ainda mais. Perdão é completo, ele sara minha alma.
perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Tens liberdade aqui. Aleluia, há uma liberdade. Liberdade tanto para eu me achegar, como também uma liberdade para que Ele também possa fazer aquilo que seja necessário em mim. Oh, aleluia. Te louvar, Senhor Deus. Há tantas formas, Senhor, de nós nos expressarmos. Há tantas formas, Senhor, de nós agradecermos a Ti. Queremos, Senhor, nos ofertar nessa noite e declarar que o Senhor é suficiente para nós. Aleluia. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Oh, aleluia. Queremos te adorar, Senhor Deus, e continuar. Aleluia, Jesus. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. Tudo posso, as coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Oh, aleluia. Cada dia novo se fará. O choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Porque o nosso Deus, Ele é o som da justiça. Socorro bem presente em tempo de angústia. E nele nós somos muito mais do que vencedores. Oh, aleluia. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada
cada dia tudo novo se fará. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Essa é a nossa esperança, porque a Bíblia nos diz que Jesus, ele abriu mão da sua glória. E ele veio para que nós tivéssemos vida. Ele veio para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ele veio para que nós sejamos curados no nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está conosco. Então vamos nos alegrar, Senhor Jesus. Vamos alegrar nele.
Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que acalme teu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Aleluia. Há um altar, meu irmão. E por causa do que Jesus ele fez, ele diz: antes que eu vá ao Pai, eu vou enviar um Consolador. E quando ele vier, ele vos ensinará em todas as coisas. E além disso, ele nos capacita para que nós possamos ir, para que nós possamos realizar. Ele nos transforma, ou para que nós possamos ser usados por Ele. Obrigado, Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que me se ache só a ti. Então, o que? Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Oh Jesus, usa-me, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu
flecha. Aleluia. Eu quero ser usado. A boa, perfeita, agradável. Em qualquer hora, em qualquer lugar, Senhor Deus. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, que usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, Senhor, usa-me, usa-me, Senhor. Flecha, como um farol, aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha nos usar, mas que nós não venhamos perder a essência. Porque além de querer nos usar, o Senhor quer ter um relacionamento conosco. Nós precisamos agir nesses dois pontos, nos relacionar com Ele e deixarmos que Ele faça aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Cristo em vós, há uma esperança da glória. Deus abençoe, meu amado irmão. Vamos receber a palavra nessa noite, alimento santo para os nossos corações. Deus te abençoe. Hey, irmãos, paz seja convosco. Que saudade de todos, é um prazer estar aqui. O pastor pediu para que eu desse continuidade sobre o assunto que ele iniciou na quarta-feira. Então, se você não assistiu o culto de quarta-feira, eu te convido, ao terminar este culto, a você assistir o culto. É um assunto muito importante.
e eu creio que Deus, ele quer tratar esse assunto conosco. Como você está? Está tudo bem? Se não está tudo bem, eu declaro que em nome de Jesus, ao terminar este culto, tudo vai estar bem. Se você está se sentindo triste, eu oro agora para que em nome de Jesus, o Espírito Santo paire sobre você, que você seja cheio da alegria que vem do Espírito Santo, que você seja tocado pelo amor de Deus nessa noite. Nós devemos criar expectativas sempre que nós entramos na presença de Deus. Nós não precisamos esperar uma conferência, um super jejum, uma ceia para sermos tocados por Deus. Deus quer nos tocar todos os dias no lugar secreto e em todos os encontros que nós temos com Ele. Então sempre crie expectativas quando você estiver na presença de Deus, quando você estiver no seu culto online. Sabe, não entre na presença de Deus de qualquer jeito, esperando nada, mas entre na presença de Deus sempre esperando ser tocado por Ele, sempre esperando uma resposta, sempre dando uma resposta a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai fazer. Você está com alguma dor aí onde você está? Se você está com dor, eu peço que você coloque a sua mão no local onde está doendo. Se tem alguém enfermo aí na sua casa, eu peço que você coloque a mão sobre essa pessoa. E nós vamos declarar cura agora, no nome de Jesus. Deus, Ele cura sempre, Ele está sempre disposto a curar. Ele ama nos curar, porque a cura, ela é uma demonstração do amor de Deus. Então, eu oro agora, que em nome de Jesus, toda dor vai embora, toda dor nos músculos, toda inflamação no corpo. Se você está com dor aqui nessa região, eu declaro cura agora, no nome de Jesus. Vem Espírito Santo sobre nós, venha nos encher com a Tua presença, venha nos encher com a Tua graça, venha, Senhor, aumentar as nossas expectativas, alinhar as nossas expectativas, as Tuas expectativas, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Pai, nós queremos ser tocados por Ti. Venha nos encher, Pai, com a Tua presença, com a Tua alegria. Venha, Senhor, com mais de Ti sobre nós. Coloque a mão no seu coração, comece a declarar mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Eu desejo um toque Teu nessa noite. Eu creio que o Senhor pode me tocar esta noite. Eu creio que o Senhor vai trazer resposta esta noite. Nós colocamos as nossas expectativas no Senhor. Nós pedimos que todo o temor de homens, toda a glória de homens caia por terra, Pai. Nós queremos Te dar toda a honra, todo o louvor, toda a glória, Pai. O Senhor é digno de nós estarmos aqui. O Senhor é digno, Pai, do nosso tempo. Senhor, nós queremos ofertar cada vez mais e mais a Ti, Jesus. Coloca, Senhor, os nossos corações em Tuas mãos, Senhor. Todas as nossas expectativas, Senhor, os nossos pensamentos sejam alinhados agora, Pai. Que todo impedimento caia por terra, Senhor. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Não queremos ouvir mais uma pessoa, Senhor, mais uma pregação, Senhor, mas nós temos o desejo de Te ouvir, Jesus, pessoalmente, de nos encontrar contigo face a face, Pai. Então venha sobre nós nessa noite, Pai. Nós Te agradecemos. Muito obrigada desde já pela Sua palavra. Amém. Hoje eu quero trazer um assunto que talvez você já tenha ouvido. Eu sei que os jovens já estão cansados de me ouvir falando disso. E às vezes eu também fico, nossa, mas de novo eu vou ouvir isso? De novo, o mesmo assunto? E eu creio que tem algo de Deus nessa repetição de assuntos. Eu não sei se você já percebeu, lendo o livro de Salmos ou algumas passagens da Bíblia, que certos versículos sempre se repetem. Então nós vemos que lá no Velho Testamento tem algumas passagens importantes que se repetem até mesmo no Novo Testamento. Então isso é algo que nós devemos prestar atenção, porque há poder nisso. Então você já deve ter lido o livro de Salmos e encontrar algo como interlúdio, pausa ou a palavra selá. Quando eu era pequena, minha Bíblia era mais antiga e ficava escrito selá. Aí eu ficava tipo, mas esqueceram de traduzir essa palavra aqui, que raio essa palavra tá fazendo aqui? Mas essa palavra selá, ela traz algo muito profundo para nós em relação a isso. Selá, ela indica uma forma de ler o livro, porque o livro de Salmos, são canções, poemas. Então toda vez que aparece essa pausa, esse interlúdio, essa palavra selá, que é o original hebraico, tá indicando algo que você deve fazer, indica uma ação. Quando aparece isso, significa que você deve parar o que você está lendo e prestar atenção.
Você já reparou que quando tem essa palavra selar ou essa pausa, geralmente até mesmo repete a mesma frase que você tinha acabado de ler. Geralmente há essa repetição do versículo. Isso é algo muito precioso que Deus ele traz para nós. Porque muitas vezes Deus ele está repetindo algo diversas vezes porque Ele quer que você preste muita atenção nisso. Porque isso vai ser uma chave para o seu futuro. Isso vai ser algo muito importante para a sua vida. E geralmente são bases para nós. Então, todas as vezes que você se deparar com algum assunto muito repetitivo, você selar, pare e pergunte: Deus, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Muitas vezes nós já estamos colocando isso em prática, mas se Deus está repetindo diversas vezes o mesmo assunto, é porque ainda tem muito mais para descobrirmos. Então, essa palavra selar aparece no livro de Salmos e ela indica essa pausa e ela ressalta a importância da passagem anterior. E eu não sei se você percebeu que nós paramos. Então, tá todo mundo em casa, muitos já voltaram, mas Deus ele permitiu esse tempo de pausa global. O mundo inteiro parou e eu sinto que Deus ele tem algo para falar para nós, sabe? Com certeza não era da vontade de Deus que isso acontecesse. Isso é fruto do mundo caído que nós vivemos, mas se Deus permitiu tudo isso, porque Ele tem algo além para falar conosco. Então, não sei se você tem observado, mas nós estamos à beira de um grande avivamento. Há muitas palavras sobre isso, nós temos orado muitos anos sobre isso, esse novo de Deus que não é algo apenas para nós, para a nossa igreja local, mas é algo mundial, e nós temos o privilégio de fazer parte disso. Nós temos o privilégio de ter nascido no Brasil, que é um desses lugares da promessa de Deus. Olha, gente, que privilégio estar vivo para este tempo que Jesus está voltando, e mesmo com tudo isso acontecendo, nós podemos ser gratos, porque Deus ele quer que nós venhamos ser participantes com Ele nessa missão. Então estamos à beira desse grande avivamento que vai desencadear uma onda de missões. Então pense em quantas vidas serão salvas através disso. E no meio disso, prestes a acontecer, nós estamos prestes a dar a luz e Jesus para tudo. Então, nós precisamos prestar atenção no que Ele está fazendo, não apenas na Igreja de Cristo, mundialmente, mas o que Jesus está fazendo na sua vida, pessoalmente. Deus tem algo para fazer em você e através de você. E Ele faz isso conforme a nossa permissão, conforme nós caminhamos junto com Ele. E eu tenho certeza que esse tempo que nós paramos é um tempo de cura, é um tempo de alinhamento, é um tempo de posicionamento para que nós venhamos nos dar 100% e sermos cooperadores com Ele 100% em tudo que Ele está fazendo. E para isso, para você identificar tudo que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer pessoalmente na sua vida, é muito importante que você venha ouvir a voz de Deus. Sim, esse assunto que nós ouvimos tantas vezes, que vai além da oração. Eu sei que você ora, tenho certeza que todos que estão ouvindo isso são pessoas de oração, que têm uma vida com Deus. Nós estamos buscando a face do Senhor, intimidade com Deus. Mas não podemos apenas nos acostumar com essa rotina de oração, sabe? Uma rotina de oração não é algo obrigatório, não é essa coisa de uma obrigação na sua vida, sabe? Mas é relacionamento. Oração é diálogo, é conversa e faz parte do nosso relacionamento com Deus. E às vezes a gente acaba entrando numa rotina, a gente vai para o lugar de oração apenas para cumprir o protocolo e nós não ouvimos Deus, nós não interagimos com Ele. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, você vai falar que você é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mas uma característica muito forte de um filho é que ele ouve a voz do seu pai. Se nós realmente ouvíssemos Deus, eu tenho certeza que as pessoas não teriam tantas dúvidas em relação a Deus, a palavra, porque Ele já teria respondido pessoalmente muitas delas. E nós não teríamos mais essas questões de posso ou não posso. É o que eu mais escuto nos jovens. Camila, mas eu posso fazer isso? Ah, então eu não posso fazer isso? Tudo isso seria extinto se nós realmente ouvíssemos a voz de Deus.
Às vezes você fala, eu sei, Deus já falou comigo várias vezes na vida, mas talvez isso tenha sido alguns eventos esporádicos na sua vida, não algo constante. Imagina como sua vida seria se você ouvisse a voz de Deus para todas as coisas. Você acha que teriam decisões que você não teria tomado ou teria tomado? Você acha que você poderia ter vivido caminhos diferentes? Eu tenho certeza. Então, a maior característica de um filho é que ele ouve a voz do seu pai. E eu quero ler para vocês o que está escrito lá em João 8,47. Fala assim. Pessoal, eu vou lendo, eu vou falando rapidinho e você vai anotando, tá bom? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Lá em João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, quem é filho de Deus reconhece a voz de Deus, ouve a voz de Deus e também pratica a voz de Deus. E a base para qualquer relacionamento é o diálogo. Muitos relacionamentos até morrem por falta de diálogo. E eu acho legal que muitas vezes Deus ele fala com você. Só que nós ficamos tão felizes que Deus, às vezes, ele sussurrou no nosso ouvido. Você ouviu algo e você ficou tão eufórico que você nem se deu conta de que isso é apenas o início da conversa. Então, todas as vezes que você sentir que Deus está falando com você, cara, é só o início da conversa. Deus ainda tem muito mais para falar. Então, não se contente com apenas o sussurro de Deus, sabe? Ele quer falar mais e mais para você. Então eu quero trazer algumas dicas práticas de como nós podemos ouvir a voz de Deus. Eu espero que através de tudo que eu falar, você saia daqui, corra para o lugar secreto e tenha experiências incríveis com Jesus. Então, lá em Jó 33:14, fala assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Então, mesmo que você não perceba, Deus está falando. Às vezes você fala, ai Camila, Deus não fala comigo, eu nunca sei quando Deus fala comigo. Deus está falando, mas muitas vezes nós não percebemos porque nós estamos distraídos, nós estamos ocupados por mil motivos. É como uma frequência de rádio. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Então imagina que... Para tudo, vai. Fique em silêncio aí na sua casa. 1 minuto de silêncio. Você ouviu alguma coisa? Você ouviu alguma música aí no espaço onde você está? Não. A mesma coisa... você só vai ouvir a música se você ligar o rádio. Se você sintonizar a frequência, você vai ouvir uma música tocando, porque existem ondas aí no espaço onde você está. E se você sintonizar a frequência, você vai começar a ouvir som. É assim que funciona o rádio. E da mesma forma é na presença de Deus. Deus ele está constantemente falando, só que nós não sintonizamos a frequência, nós não ligamos o rádio para ouvi-lo, nós não percebemos que ele está falando. Então, nós não podemos levar o nosso relacionamento com Deus como algo por acaso, sabe? Estou vivendo, quando Deus quiser ele vai falar comigo. Nós precisamos ser intencionais. O que significa isso? Você precisa viver a sua vida com compromisso, com zelo, em querer ouvir a voz de Deus, em querer mais de Deus. Você não pode viver esperando o dia que vão pôr as mãos sobre você, que você vai receber mais, que você vai ter um Shaba e vai ter novas revelações do Senhor. Não, você precisa ser intencional na sua busca por mais de Deus. Você precisa sempre manter o fogo aceso, sempre estar colocando lenha nessa fogueira. Então, eu acho muito interessante que lá em Abacuque tem uma passagem que ela nos ensina como nós podemos ter mais de Deus, como nós podemos ouvir mais a Deus. Então, abra sua Bíblia em Abacuque 2, no versículo 1 ao 3. Fala assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Então, olha que interessante o que está dizendo aqui.
que ele está no posto de sentinela. Seria como se fosse um lugar secreto. Ele está posicionado. E tomarei posição sobre a muralha. Então, no lugar secreto, ele se inclinou para ouvir. Aguardarei, espera, para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, no lugar secreto, ele se posicionou para ouvir a Deus e esperou a resposta. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão, ou seja, escreva o que eu te falei, em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, olha quantas coisas esse texto nos ensina. Então, em primeiro lugar, ele nos ensina a estarmos no lugar secreto. Então, é no lugar de intimidade com Jesus, no seu soaking, que você vai ouvir a Deus. Então, continue com as suas intercessões, com as suas orações, com as suas conversas com Deus. E nesse local que ele vai falar. E aqui fala para nós ficarmos em silêncio, para ouvir a Deus, sobre esperar Deus falar. E muitas vezes isso requer que nós venhamos aquietar para ouvir a Deus. Aqui fala que ele estava procurando uma visão. Então, o que significa? Enquanto você está em silêncio, esperando Deus falar, no seu espírito comece a falar: Deus, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Então comece a criar expectativas, porque Deus ele vai falar. Então, procurando a visão é nesse sentido. Então, reconheça a voz de Deus. Geralmente, a voz de Deus, Deus fala conosco como pensamentos que brilham na nossa mente. Então, é algo que às vezes vem assim e faz total sentido. É Deus falando com você. Nós vamos falar mais sobre isso já já. E aqui eu quero trazer para vocês a importância de nós termos um caderno de oração, um diário de oração, como você quiser chamar. Então, é muito legal nós anotarmos tudo que Deus falar para nós, porque no futuro, às vezes você pode esquecer, a nossa mente, ela nos engana. Nós absorvemos muito pouco aquilo que nós ouvimos, a nossa memória até mesmo nos sabota. Às vezes você tem memórias falsas, a nossa mente cria memórias que não existem. Então você precisa ser intencional em anotar o que Deus fala para você. Porque você viu que aqui em Abacuque está escrito que ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então às vezes Deus fala algo para você hoje, mas que só vai se cumprir daqui a 10 anos. Em 10 anos muita coisa pode acontecer. Então às vezes, se você for confiar na sua mente, você vai se lembrar do grosso do que Deus falou para você, mas às vezes Deus fala tantos detalhes e a gente precisa anotar para não esquecer. E eu gosto de ter tudo anotado, porque tem dias que nós estamos desanimados, desesperançosos, cansados. Tem dias que a gente até pensa em desistir, não sei. Então, nesses dias de pouca fé, eu quero te encorajar a olhar para aquilo que Deus já falou para você, a ler aquilo que você já anotou, que Deus falou para você na palavra, em um lugar secreto. E isso vai trazer à memória aquilo que te dá alegria, esperança, vai te trazer à memória a palavra de Deus. Então tenham esse hábito de sempre anotar o que Deus falou para você, tá bom? E, afinal, como Deus fala? Então, se você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então Deus fala conosco através do Espírito Santo, certo? Então, Deus ele fala na nossa mente, principalmente através de pensamentos. Nós sempre falamos que o inimigo ele joga dardos inflamados na nossa mente, não é verdade? Por quê? Porque é lá que Deus também vai falar conosco. Então o inimigo ele sempre tenta jogar setas para nós não ouvirmos o que Deus falou, para confundir aquilo que Deus quis dizer. Então por isso que nós precisamos sempre pensar e nos revestir das armaduras, né? E nós precisamos sempre sondar os nossos pensamentos. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco.
Então, feche os seus olhos, vamos fazer uma dica prática aqui, para você ter uma noção de como Deus fala. Feche os olhos. Ok. Pense em uma caneta. Tá, você pensou uma caneta. Como que é essa caneta que você pensou? Quando eu falei caneta, eu pensei em uma caneta cor-de-rosa. Não sei você. Então, você percebeu que veio uma imagem na sua mente de uma caneta específica? Às vezes Deus mostrou uma caneta pra você que não é a mesma pra mim, nem pra quem tá do seu lado. Tem pessoas que às vezes vai vir escrito caneta, vai vir a palavra caneta. Então é assim que Deus fala. É engraçado que Deus ele fala de formas diferentes com cada um de nós, porque nós somos diferentes. E Deus nos fez assim. Então às vezes Deus vai falar de uma forma com você que não fala com seu irmão. Então Deus ele fala através dos nossos pensamentos, pode ser através de uma imagem. Então pode ter vindo uma foto aí, ou um filme que passa em sua cabeça, pode ser uma cena, como se fosse de um filme. Pode ser através de uma memória, então você lembrou daquela caneta Bic, super tradicional que você usava na escola. E pode ser através de forma escrita. São só algumas dicas, porque Deus, ele é muito criativo. Não coloque em Deus na sua caixinha, não limite Deus, sabe? As suas experiências ou as experiências que você ouviu de outras pessoas. Deus é criativo e ele ama nos surpreender. Deus, ele fala através desse cenário na nossa mente e através dos nossos sentidos espirituais. Então, você pode sim ouvir Deus audivelmente, mas crie expectativas de ter essas experiências. Mas, geralmente, Deus, ele fala aqui dentro de nós, fala através do Espírito, ele testifica no nosso espírito. É assim que Deus fala. Você pode ter uma visão tanto aberta, ou seja, você pode ver literalmente algo material na sua frente, ou uma visão fechada, que são esses pensamentos na nossa mente. Não sei se está fazendo sentido para vocês, espero que sim. Às vezes, principalmente em palavras de conhecimento, que é um dom do Espírito Santo, se você tem curiosidade de aprender mais sobre dons, lá no Ruios, que é o grupo de jovens da nossa igreja, tem um podcast no Deezer e no Spotify. E lá nós temos o workshop de dons espirituais que nós tivemos presencialmente na igreja. Se você perdeu esse workshop, por favor, ouça esses podcasts. Se você não sabe encontrar, peça que eu, o pastor, vamos estar mandando o link para vocês. É muito importante nós aprendermos sobre isso. E nós só vamos fluir nos dons espirituais se nós soubermos ouvir a voz de Deus. Então, quero te encorajar também a ouvir esses podcasts. Então, Deus pode falar através do paladar, como assim? Então, às vezes, você tá em algum lugar e Deus, ele tem algum sabor na sua boca. Sei lá, um sabor de café. Então, às vezes, é Deus te falando que você vai encontrar alguém que ele quer tocar através do amor dele numa cafeteria, por exemplo. Então, Deus pode falar com a gente também através de um toque, através do tato, que acontece muito na igreja quando alguém tá com dor em algum lugar, uma palavra de conhecimento. Então, por exemplo, dor na lombar. Se você tá com dor na lombar, receba a cura aí, em nome de Jesus. Dor na lombar. Então, às vezes você sente essa dor, a sua lombar dói, mas é Deus mostrando que ele quer tocar alguém que está com dor na lombar, através desse tato, desse toque. E também através do olfato. Então, às vezes você pode estar em algum lugar e sentir um cheiro ruim. Às vezes é algo espiritual que está acontecendo ali. Ou pode vir, às vezes, um cheiro de bebê, por exemplo. Enfim, vocês estão entendendo. Deus fala com a gente através dos sentidos, que são nossos sentidos espirituais. E Deus, ele fala principalmente através da Bíblia. Então, irmãos, leiam a Bíblia, tenham zelo pelas Escrituras, não distorçam a Bíblia, estudem a palavra de Deus. Porque se nós não soubermos o que está na palavra, nós podemos ser enganados. E por que isso? Nós precisamos não apenas ouvir a Deus, mas discernir o que Deus está falando. Eu não sei se você sabe, você é corpo, alma e espírito, certo? E nós podemos, quando você vem para Jesus,
O Espírito Santo habita em você, ele fala com você. Mas nós não podemos esquecer que dentro de nós, além do Espírito Santo, tem a nossa carne. Nós estamos constantemente combatendo ela, mas ela está lá. Então, às vezes, você pode não ter ouvido Deus, mas ter ouvido a sua carne. Ter ouvido os seus próprios desejos pecaminosos ou a sua própria vontade. Então, nós precisamos discernir se o que você está ouvindo é de Deus, é a sua carne ou o inimigo. Porque lembra que o inimigo está constantemente jogando dardos inflamados sobre nós, constantemente tentando nos tirar do propósito. Você não vê, mas tem uma guerra espiritual ao seu redor. Então, você precisa discernir se o que você está ouvindo é Deus, a sua carne ou o inimigo. E você só vai conseguir isso através do Espírito Santo. Então, eu quero te encorajar a pedir discernimento para Jesus. Sério, peçam isso. É muito importante porque nós vemos muitos cristãos que estão há anos na igreja, que são pessoas até mesmo de oração, mas muitas vezes são enganadas, porque elas não têm discernimento. Elas não sabem identificar o que é a carne, o que é Deus, o que é o inimigo. Então, nós precisamos disso. Por isso, todas as vezes que você ouvir algo de Deus, não tenha pressa em, nossa, Deus, discerna. Então, Deus, isso aqui veio do Senhor, é a minha carne ou é o inimigo? E se você tem a palavra cravada no seu coração, você vai 90% vai conseguir identificar. Por quê? Deus nunca vai contra a própria palavra dele, certo? Então, se aquilo que Deus falou pra você não tá na Bíblia, querido, não sei que Deus é esse, mas não é o nosso Deus. Então, peçam discernimento. E o que Deus não fala? Então, isso que eu falei, que Deus ele nunca vai falar algo contra a própria palavra. Deus, ele nunca vai falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Então, às vezes eu estou falando algo que não é muito agradável e você está lá falando que é o inimigo, por exemplo. Então, procure esse discernimento, procure ver na palavra. E muitas vezes Deus não vai falar o que você quer, irmão. Ele vai falar o que você precisa. Deus, ele é sempre bom. Grave isso, Deus é bom, a natureza dele é ser bom. E ele nunca vai falar palavras de condenação, porque quem faz isso, quem fica nos julgando e o tempo todo nos acusando é quem? Satanás. Deus nunca vai trazer uma palavra de desesperança para a sua vida, porque não é da natureza dele fazer isso. Deus nunca vai trazer algo para a sua vida que vai gerar dúvida e que vai te trazer medo. Ao contrário, o amor dele lança fora o medo. Deus nunca vai falar algo para te humilhar, mas, como está escrito lá em 1 Coríntios 14:3, nós devemos sempre falar, e Deus fala conosco através de edificação, encorajamento e consolo. Então, o Espírito Santo sempre vai trazer algo para te edificar, encorajar e consolar. Mas com certeza o Espírito Santo, ele fica ali, né, nos incomodando com os nossos pecados, tá bom, irmão? Então, às vezes te mostrando algo que você fez, que você deve mudar, mas não para te condenar, para te humilhar, para te colocar medo e te dar desesperança. Entendeu? Espero que sim. Então, algumas dicas práticas na hora que nós estamos tentando ouvir a voz de Deus. Então, quando você for orar, lembra que eu falei sobre o discernimento, pedir discernimento? Então, você já começa orando falando: Deus, eu quero ouvir somente o que vem de ti. Eu silencio agora, em nome de Jesus, a voz do inimigo e a voz da minha carne. Eu me coloco posicionado para ouvir somente a tua voz. Então, façam essa oração. Eu acredito que isso vai trazer discernimento sobre nós. E quando você for ao lugar secreto, não vai com cronograma, irmão. Sério, assim nós limitamos o Espírito Santo. É claro que tem dias que nós estamos atrasados, nós temos um tempo, mas procure momentos em que você possa dar total liberdade ao Espírito Santo. Isso vai te ajudar muito a ouvir a voz de Deus.
E comece a sua oração também lançando sobre ele as suas ansiedades. E porque isso vai fazer com que você possa se concentrar mais em Deus. Uma dica muito legal é que o nosso cérebro, nós podemos trabalhar junto com ele. Então, por exemplo, às vezes você tá orando e começa a vir um monte de coisas para você fazer. Tipo, eu tenho a louça para lavar, eu tenho que marcar uma consulta, eu preciso passar lá na escola do meu filho, enfim. Então, enquanto você está orando e começa a vir esses montes de pensamento, sempre tem um bloquinho de anotação do lado. Porque se você escrever a sua distração, o seu cérebro vai entender que você fez alguma coisa sobre isso. Ele vai parar de ficar ali apitando. Então, essa é uma dica que funciona no nosso lugar secreto. E depois, quando acabar, você vai cumprir os seus afazeres. Mas evite distrações. Leia a Bíblia, porque Deus ele fala muito através da palavra dele. Quando você estiver lendo a Bíblia, converse com Deus através da Bíblia sobre o que está escrito ali. Faça anotações, fique em silêncio, como nós estamos aprendendo. Não discuta mentalmente, ou seja, Deus começou a falar com você, mas você não sabe ainda se é Deus. Não fica ali, por exemplo, será que é Deus? Será que é minha carne? Será que é o inimigo? Será que é? Será que é isso? Não, irmão, não discuta mentalmente. Ouça tudo. Quando você sentir que terminou, você pergunta para Deus: Deus, é o Senhor, é o inimigo, é minha carne? E Ele com certeza vai trazer essa confirmação ao seu coração. Espere Deus te dar a interpretação, não se apresse. Muitas vezes Deus ele fala algo que a gente não entende, ou às vezes aquilo, como eu disse, é só o início da conversa. Tem mais coisas para serem ditas, e às vezes Ele não vai te dar a total revelação daquilo naquele momento. Então, lembra que eu falei? Anote e espere, que um dia Deus ele pode voltar com aquele assunto, te mostrar mais detalhes e responder essa oração. Então, a interpretação, ela nunca é nossa. Ela é sempre dada pelo Espírito Santo. Então, às vezes ele vai te falar algo e só vai te dar a interpretação amanhã, daqui a pouco, ano que vem. Por isso que nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. Porque Ele vai trazer paz e Ele vai testificar no nosso espírito. E com relação a isso, nós precisamos ser dignos de confiança. Às vezes, talvez você se identifique com isso. Deus falava muito com você e Ele parou. Parece que Deus parou de falar comigo, que eu não tenho mais revelações, mais interpretações da palavra. Talvez Deus te falou algo e você saiu contando para alguém e não era para você ter contado. Eu acredito que 90% de tudo que Deus fala pra gente é para a gente. Não é para você sair falando por aí. É que nós ficamos tão felizes que Deus falou. Eu entendo, eu também sou assim. E nós queremos contar tudo, contar todas as experiências que nós tivemos, as revelações, o que Deus disse. Só que muitas vezes aquilo era um segredo entre você e Deus. Deus também compartilha segredos conosco. Mas você vai contar o seu segredo para alguém que você não confia? Então seja digno de confiança, sabe? Pergunte, fala: Espírito Santo, eu posso compartilhar isso que o Senhor me falou? Ou é para mim guardar no coração? Muitas coisas nós só iremos guardar no nosso coração. Então seja digno de confiança. Adore, sabe? A adoração é uma chave muito grande. Deus ele habita em meio aos louvores. Então há poder quando você está em adoração. Eu não sei se você já percebeu que às vezes no lugar secreto nós começamos a ter várias ideias. E na igreja também. Às vezes eu tô ali na igreja e me vem tanta coisa, tanta ideia. Parece que está vindo alguns downloads do céu sobre nós. E a gente fica: ai, Senhor, tá repreendido. Nossa, minha mente tá tão distraída. Mas às vezes é Deus mesmo que está falando com você. Então por isso que é importante discernimento. Você está ali adorando, às vezes Deus está querendo falar com você. E com certeza Deus ele faz isso. Então sempre esteja nesse ambiente de adoração. Porque quando você está em adoração é como se o céu estivesse na terra. Então ali naquela atmosfera a voz de Deus ela fica muito mais forte, fica praticamente audível. Então é normal que às vezes no culto ou no lugar secreto você seja invadido de ideias
e de tantas coisas, porque você está nessa atmosfera de adoração e você está recebendo downloads do céu. Então, uma dica para ouvir a Deus é adore. Deus fala conosco através de sonhos também. Pessoal, eu poderia fazer uma pregação inteira sobre sonhos. É um assunto muito vasto. Tem muita coisa para falar sobre isso. Então, se vocês quiserem alguma coisa sobre sonhos, pede pro pastor, tá bom? Quem sabe eu venho aqui falar algo sobre sonhos. Sobre sonhos, sabe? Enquanto nós dormimos, Deus fala com a gente também. Então, fique de olho nos seus sonhos, mas com base em tudo isso que eu estou falando até aqui, sobre ouvir a voz de Deus, porque, infelizmente, muitas pessoas usam isso não para trazer a palavra de Deus. Então, nós precisamos ser sábios e ter discernimento. Mas Deus, ele fala conosco através de sonhos. É uma das formas que Deus mais fala comigo. Então, eu acredito que com muitas pessoas na nossa igreja também. Então, preste atenção nos seus sonhos. Geralmente, os sonhos que Deus fala com a gente tá de acordo com tudo que eu falei aqui, certo? E é aquele sonho que não sai da sua cabeça. Pesadelo não vem de Deus, porque tudo que dá medo não é de Deus, certo? Então, mas tem alguns sonhos que ficam na sua cabeça e, sabe, tem sentimentos de paz sobre ele. Então, geralmente são os sonhos de Deus. E geralmente pessoas que têm sonhos, que Deus fala através de sonhos, às vezes não tem a interpretação dos sonhos. Então, e muitas pessoas têm o sonho e têm a interpretação. Por isso que nós precisamos um dos outros e principalmente de saber ouvir a voz de Deus para não sermos enganados, ok? E lembre-se que não é coisa da sua cabeça. Às vezes fica, ai, Camila, é coisa da minha cabeça. Irmão, não é coisa da sua cabeça. É Deus falando com você. E algo muito importante, seja obediente ao que Deus te falou. Porque às vezes Deus pode falar muito com você e você ter temporadas em que Deus fala muito e depois fica em silêncio. Porque às vezes Deus falou algo e você não obedeceu. Às vezes Deus te pediu algo e você não cumpriu. Então, pra que ele vai te pedir outra coisa se você não cumpriu o anterior? E às vezes você fica, ai, Camila, Deus não fala mais comigo, eu não sei o que fazer. Qual foi a última coisa que Deus falou pra você? Ele ainda está nisso. Às vezes a gente anseia coisas novas o tempo todo, mas Deus, ele não moveu a nuvem. Ele não moveu a coluna de fogo. Ele continua naquele lugar, ele continua na última palavra que ele te deu. Então, se parece que Deus não está falando nada, lembre-se, qual foi a última coisa que Deus falou pra mim? Ele ainda está ali. A nuvem não moveu, a coluna de fumaça não morreu. Não se moveu, desculpa. Então, sigam a voz de Deus. Se Deus parou, pare. Se Deus continuou, continue. Sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, eu creio que, sabe, a nossa geração, essa geração que vai ver a volta de Jesus, que vai cooperar com tudo que ele está fazendo. E é tempo de nós prestarmos atenção ao que Deus está falando. Eu quero ler para vocês o Salmos 24, do versículo 6 ao 7. Eu vou ler em uma tradução um pouco diferente, a NVT, que fala assim: essa é a geração que te busca e adora a tua presença, ó Deus de Jacó. Selá. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Então eu tenho certeza que Deus está focando tanto nesses assuntos de intimidade, adoração, intercessão, oração, presença, fome, sede, avivamento, porque isso é o que ele está pedindo dessa geração, é o que ele está trazendo. E quando eu digo essa geração, eu não digo aos jovens, eu digo todos vocês que estão vivos nesse tempo. Então, nós precisamos parar, discernir a voz de Deus, porque o Rei está voltando. Então, mergulhe no secreto, viva intencionalmente, irmãos. Não apenas sobreviva, mas, sabe, não queira apenas ter uma vida com Deus, porque Jesus, ele nos prometeu uma vida abundante. Então, não se contente com pouco. Crie expectativas, deseje mais de Deus. Deseje, sabe, ser cooperador junto com Ele. Não busque os seus próprios interesses, mas busque os interesses do céu. Porque o Rei está voltando. Então, vamos fazer um exercício prático aqui. Eu gosto de coisas práticas que a gente pode ouvir e já
começar a praticar. Então, feche seus olhos onde você está. Eu quero que você pense em algo que você precisa de uma resposta. Tem alguma área na sua vida que você precisa de uma resposta hoje? Se não tem, eu quero que você pergunte para Deus o que Ele pensa sobre você. Então eu vou dar um minutinho. Pense em algo, apresente isso para Deus. Fala, Deus, eu preciso de uma resposta, e fala o que você precisa de uma resposta. E se você não precisa de nada, pergunte isso. Deus, o que o Senhor pensa sobre mim? Lembra o que eu falei? As formas como Deus fala? Pensamentos que brilham na nossa mente, imagens, um filme, através dos nossos sentidos. Então aguarde um minutinho. Deus ele vai te responder agora. Se você falar, Camila, eu não posso ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Repita comigo. Pai, quebra agora toda mentira de que eu não posso ouvir a tua voz. Eu sou teu filho amado e eu posso ouvir a tua voz porque um filho ouve a voz do Pai. Então eu quebro agora toda mentira do inimigo de que eu não posso ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus para poder ouvir a voz dele. Então, se você deseja saber mais sobre isso, eu quero que você entre em contato conosco através do chat aqui embaixo, ou procure um dos nossos líderes e pastores que nós vamos estar te guiando nisso, ok? Então vamos lá, ouça o que Deus tem para te dizer sobre isso. Vamos ouvir a voz de Deus um minutinho só. Amém. Se Deus não te respondeu ainda, eu quero que ao terminar este culto você volte para o seu lugar secreto e fique ali até Deus responder o que você precisa, tá bom? Eu quero orar por você. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Pai, pela intimidade. Obrigada porque nós temos livre acesso a Ti. O véu já foi rasgado, Jesus. E nós podemos entrar com ousadia no trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. E nós cremos que em todos os dias e todas as vezes que nós entramos em Tua presença, é o tempo oportuno, Pai. Eu peço que o Senhor nos ensine a ir mais fundo, Senhor, a sermos intencionais em ouvir a Tua voz. Eu peço, Pai, que o Senhor coloque esse desejo em nossos corações, Jesus. Peço que o Senhor venha estar colocando caminhos retos para os nossos pés, Jesus. Alargando, Senhor, os nossos corações para que nós possamos viver os Teus caminhos, Senhor. Libera, Senhor, discernimento sobre cada um que ouviu essa palavra hoje, Senhor. Aumenta a nossa capacidade de Te ouvir, Senhor, de discernir o que o Senhor está falando, Pai. Nos ensina, aumenta, Senhor, a fome e a sede dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, guarda-nos, Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas, Senhor. Libera, Senhor, alento sobre os nossos corações, Pai. Libera fogo, Pai, sobre nós essa noite, Jesus. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, Senhor, a identificar o que o Senhor já falou e o que o Senhor continuará falando. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Foi um prazer estar com vocês hoje. Que Deus abençoe você, a sua família. E é isso. Tchau, tchau.